Seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro e Qualidade de Vida, Audiobooks, onde oferecemos os melhores conteúdos e audiobooks. Nosso objetivo aqui é compartilhar nosso amor pelo aprendizado e pela leitura, proporcionando uma maneira acessível de desfrutar de grandes obras literárias. Sabemos que muitos de nós não têm tempo para apreciar uma boa leitura, mas isso não significa que não podemos ter alguém que leia por nós. Queremos que você aproveite sem moderação este momento de conhecimento e desenvolvimento através das obras de grandes autores que estaremos compartilhando com você. Além disso, adoraríamos ouvir quais temas e livros você gostaria de ver aqui no canal. Deixe seus comentários e sugestões para que possamos explorar juntos as obras mais incríveis. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no botão like e ativar as notificações para que você nunca perca nenhum dos novos vídeos. Juntos, podemos aprender e crescer compartilhando o amor pela leitura e pelo conhecimento. Hoje, fazemos parte de uma egrégora do bem, um verdadeiro batalhão do bem, e nada disso seria possível sem o YouTube, vocês e os autores que eternizam seus aprendizados em livros, nos dando acesso a tudo isso graças à fidelidade aos seus propósitos. Sempre que você ouve uma dessas obras, você é enriquecido, e muitas vezes, o aprendizado é ainda maior do que apenas lendo. Além disso, ao adquirir o livro físico, você também está contribuindo e apoiando o autor. Por isso, aqui no nosso canal, na descrição dos vídeos, você encontra o link para adquirir o livro físico e aproveitar ao máximo a sua experiência de aprendizado. Agradecemos pelo seu apoio e companhia. Vamos juntos mais longe, trazendo o que há de melhor nesse universo do desenvolvimento pessoal. E agora, sem mais demora, vamos para o audiobook da semana, A Arte de Ler Mentes, como interpretar gestos e influenciar pessoas sem que elas percebam. Já imaginou como seria saber o que o chefe está pensando sobre o seu trabalho ou descobrir se os elogios que você recebeu eram sinceros? Como seria ter a capacidade de se tornar um verdadeiro detector de mentiras na arte de ler mentes? Henrique Feixeus ensina tudo o que você precisa saber para influenciar pessoas e ler os sinais conscientes e inconscientes emitidos pelo corpo, pela mente, pela fala e pela personalidade de cada indivíduo. Com dicas e exercícios práticos, ilustrados por fotos e imagens divertidas, você aprenderá a diferenciar os trejeitos e vícios de linguagem, os discursos verdadeiros e os falsos, e descobrirá como decifrar os pensamentos de uma pessoa e convencê-la a seguir suas ideias e opiniões de forma direta e simples. Feixeus mostra que a capacidade de ler mentes não é um mito, muito menos uma atividade paranormal, é simplesmente compreender todos os aspectos da mensagem que o outro quer transmitir, observando as nuances do interlocutor e acompanhando seus movimentos com exercícios fáceis, ilustrados por imagens divertidas. A arte de ler mentes ensina como identificar os pensamentos de uma pessoa por meio das nuances do tom de voz, das palavras escolhidas, da mudança de postura, dos movimentos oculares, do tempo de fala e do ritmo da respiração. Aprenda a fazer amigos, evitar mal-entendidos e conquistar uma vida plena e bem-sucedida com este fascinante manual completo. Um aviso, um lembrete: não leve as coisas tão a sério. Eu gostaria de esclarecer uma coisa: não afirmo exatamente que o conteúdo deste livro é verdadeiro, pelo menos não mais verdadeiro do que quaisquer outras visões subjetivas do mundo, como o cristianismo, o budismo ou a ciência. É melhor pensar no conteúdo deste livro como uma ferramenta útil. De fato, tudo o que digo aqui sobre estímulo sensorial, linguagem corporal e coisas afins não passa de alucinação, metáfora ou modelo explicativo, se você preferir, que descreve a realidade de acordo com certa visão. Pessoas diferentes têm alucinações diferentes para entender a própria realidade. Alguns chamam de religiosos, outros de filosóficos e outros ainda chamam de científicos. A categoria na qual as metáforas deste livro devem ser incluídas varia muito de acordo com quem está sendo questionado. Alguns as considerariam científicas, outros argumentariam que psicologia e psicofisiologia não são ciências, outros criticariam os exemplos deste livro, julgando generalizações simples demais de fenômenos complexos, não sendo merecedores de atenção. Nada disso realmente importa, o fato é que essas metáforas específicas, esses modelos, provaram ser ferramentas excepcionais, o que não quer dizer, porém, que sejam verdadeiros ou descrevam as coisas como realmente são.
Quero que você se lembre disso, apenas afirmo que, se você aplicar o que está prestes a aprender, os resultados serão bastante significativos, e espero que seja esse o seu interesse. Capítulo 1 – Leitura da mente. Uma definição do conceito. De coração, acredito plenamente no fenômeno da leitura da mente. Para mim não é mais misterioso do que ser capaz de entender o que alguém está dizendo ao falar conosco. O fato é que pode ser até um pouco menos misterioso do que isso. Pelo que sei, não há nada particularmente controverso sobre leitura da mente. Na verdade, é completamente natural. Algo que todos nós fazemos, o tempo todo, sem perceber. Mas é claro que fazemos isso com graus variáveis de sucesso e com mais ou menos consciência. Acredito que, se soubermos o que estamos fazendo e como fazemos, seremos capazes de nos treinar a fazer ainda melhor. E esse é o ponto deste livro. Então, o que de fato fazemos? O que quero dizer quando digo que lemos a mente do outro? O que a leitura da mente de fato significa? Para começar, quero explicar o que eu não quero dizer. Existe algo em psicologia denominado leitura da mente, uma das razões que justificam por que tantos casais acabam fazendo terapia. Isso ocorre quando uma pessoa presume que a outra consegue ler a sua mente. Se ele realmente me amasse, deveria saber que eu não queria ir àquela festa, embora eu tivesse concordado em ir. Ou ele não se preocupa comigo, senão teria notado como eu estava me sentindo. Essas exigências de leitura da mente estão mais para explosões de egocentrismo. Outra versão disso é supor que você é capaz de ler os pensamentos de alguém, quando, na verdade, você está apenas projetando atitudes e valores da sua própria mente para a dele. Ah, não. Ela agora vai me odiar. Ou, se ela está sorrindo assim, deve ter feito alguma besteira. Eu já suspeitava. Isso se chama erro de Otelo. Nada disso é leitura da mente no sentido que eu abordo aqui. Não passa de um comportamento tolo. O grande erro de Descartes. Para entender a leitura da mente do modo como descreverei, é importante que antes você entenda um conceito diferente. O filósofo, matemático e cientista René Descartes, também conhecido como Cartesius, foi um dos gigantes intelectuais do século XVII. Os efeitos da revolução que ele instigou na matemática e na filosofia ocidental ainda são sentidos hoje. Descartes morreu em 1650, de pneumonia, no Palácio Real de Estocolmo, onde dava aulas à Rainha Cristina. Descartes estava acostumado a trabalhar na sua cama quente e aconchegante, como convém a um filósofo francês, então é compreensível que o piso frio de pedra do castelo tenha acabado com ele tão logo o inverno chegou. Descartes fez coisas muito boas, mas também cometeu erros sérios. Antes de morrer, ele apresentou a noção de que corpo e mente eram separados. Essa foi a ideia mais estúpida que ele poderia imaginar, mas Descartes havia conquistado respeito graças a frases curtas e impactantes como cogito ergo sum, penso, logo existo. Assim, a noção peculiar, e basicamente religiosa, de que os seres humanos são compostos por duas substâncias diferentes, corpo e alma, prosperou. Naturalmente alguns discordaram, mas essas vozes foram abafadas pelos aplausos à ideia de Descartes. Apenas há pouco tempo os biólogos e psicólogos conseguiram provar cientificamente o exato oposto da afirmação de Descartes, então agora sabemos que corpo e mente de fato estão inextricavelmente unidos, tanto em sentido biológico quanto mental. Mas a visão de Descartes foi dominante por tanto tempo que ainda é tida como uma verdade aceita pela maioria das pessoas. A maioria de nós ainda diferencia, embora inconscientemente, o nosso corpo e os nossos processos de pensamento. Para que o resto deste livro faça algum sentido, é importante entender que não é o caso, ainda que pareça um pouco estranho pensar assim em princípio. É assim que funciona. Não é possível ter um único pensamento sem que algo físico também aconteça com você. Ao pensar, um processo eletroquímico ocorre no seu cérebro. Para criar um pensamento,
certas células cerebrais precisam enviar mensagens entre si, de acordo com certos padrões. Se você já tiver tido um pensamento antes, o padrão dele já está estabelecido. Tudo o que você está fazendo é repetir o padrão. Se for um pensamento inteiramente novo, você cria um novo padrão ou rede de células no cérebro. Esse padrão também influencia o corpo e pode mudar a disseminação de hormônios, como as endorfinas, em todo o corpo, assim como no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo controla coisas como a respiração, tamanho das pupilas, fluxo sanguíneo, suor, rubor, etc. Todos os pensamentos afetam o seu corpo de um modo ou de outro, às vezes de uma forma muito óbvia. Se você estiver assustado, a sua boca ficará seca e o fluxo sanguíneo em direção às coxas aumentará, preparando-o para uma possível fuga. Se você começar a ter pensamentos sexuais sobre o cara que está na caixa do supermercado, perceberá reações muito óbvias no seu corpo, ainda que não tenha passado de um pensamento. Às vezes as reações são muito pequenas, invisíveis a olho nu. Mas elas estão sempre lá. Isso significa que, simplesmente observando as mudanças físicas que ocorrem numa pessoa, podemos ter uma boa ideia de como ela se sente, quais são as suas emoções e no que está pensando. Treinando-se a observar, você também aprenderá a ver coisas que antes eram sutis demais para notar. Corpo e alma. Mas não para por aqui. Além de todos os nossos pensamentos se refletirem no corpo, o oposto também ocorre. Qualquer coisa que aconteça com o nosso corpo afeta os nossos processos mentais. É fácil testar isso. Tente o seguinte. Item: trinque o maxilar. Item: abaixe as sobrancelhas. Item: olhe para um ponto fixo à sua frente. Item: fique assim por 10 segundos. Se tiver feito tudo certo, você logo começará a se sentir irritado. Por quê? Porque você executou os mesmos movimentos musculares que o seu rosto executa quando você se sente irritado. As emoções não acontecem apenas na sua mente. Assim como todos os nossos outros pensamentos, elas acontecem em todo o corpo. Se ativar os músculos associados a uma emoção, você ativará e experimentará essa mesma emoção, mais exatamente o processo mental, que, por sua vez, afetará o seu corpo. Nessa instância, foi o seu sistema nervoso autônomo. Você pode não ter percebido, mas, ao fazer o teste anterior, o seu pulso aumentou em 10, 15 batidas por minuto e o fluxo sanguíneo aumentou em direção às suas mãos, que agora estão mais quentes ou formigando. Como isso aconteceu? Usando os seus músculos, como acabei de sugerir, você disse ao seu sistema nervoso que estava irritado. Reação imediata. Como você vê, funciona nas duas direções. Faz todo sentido. Se você pensar bem, qualquer outra coisa seria muito estranha, na verdade. Se pensamos, o nosso corpo é afetado. Se algo acontece com o nosso corpo, os nossos pensamentos são afetados. Se ainda parecer sem sentido, pode ser porque geralmente nos referimos a algum tipo de processo ou sequência, usando a palavra pensamento, enquanto a palavra corpo é usada para se referir a uma entidade física. Um outro jeito de descrever em termos mais objetivos: você não pode pensar nada sem que isso surta algum efeito nos seus processos biológicos. Esses processos não ocorrem apenas no cérebro, mas em todo o organismo. Em você como um todo. Em outras palavras, esqueça Descartes. Entendemos que muitos de nós têm agendas lotadas, mas isso não significa que você precise abrir mão de uma experiência enriquecedora. Deixe seus comentários e sugestões para que possamos explorar juntos os capítulos mais fascinantes. Garanta que você não perca nada, inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative as notificações para acompanhar de perto nossos novos vídeos. Continue nesta jornada. Leitura da mente. Uma definição do conceito: silenciosa e inconsciente.